Que importante o tema, ainda ampliando o nosso olhar com muita consciência. A comunicação tem o poder de transformar ideias em movimentos e palavras em inspiração. Nossa próxima palestra fala justamente sobre isso. Nossa próxima palestrante, ela é corretora de imóveis, possui formação de nível superior e uma grande paixão pela comunicação. Ao longo da história, muitos líderes foram reconhecidos não apenas por suas ideias, mas pela forma como conseguiram expressá-las e inspirar pessoas. Hoje, Márcia nos convida a refletir sobre o poder da palavra e da presença. Seu tema é Líderes da Oratória. Com vocês, Márcia Cardoso. Bom dia, sou Márcia e parabéns aos que vieram aqui nos assistir. Eu vou falar do meu ponto de vista, os líderes da oratória, mas a primeira pergunta, vocês têm medo de falar em público? Isso conforme demonstrou a pesquisa no jornal britânico BBC, que ele falou assim, que 70% da população mundial tem medo de falar em público. Isso é verdade, mas por quê? Porque nós não fomos treinados desde a infância a fazer apresentações tanto nas escolas, tanto para os responsáveis, como de uma forma correta que deveria ser. Aí passou os anos, com o tempo, nós nas escolas, nós também não fomos tão orientados a falar em fazer apresentações no grupo, e isso também interfere nas equipes, hoje em dia, sendo um dos problemas afetados. Mas tudo bem, estamos aqui hoje aprendendo, demos os nossos primeiros passos. Mas a pergunta principal é de onde que surgiu a oratória? De onde que veio? Conforme Aristóteles da Grécia Antiga, ele era um filósofo. Então, ele em praça pública, ele falava para os seus pequenos oradores, depois foi se multiplicando, que antigamente a praça pública era chamada de ágora, onde que cada um ia lá defender seus direitos para a Grécia, no sentido estadista. Com o tempo, veio outro muito importante, que foi o Cícero em Roma. Ele defendia, né, na reforma estadística, que seria defender ou condenar os direitos romanos. Ele também foi um pilar nisso. Com a evolução do tempo, foi na Idade Média, foi o Lutero. Ele foi fundamental na reforma da igreja, porque ele transformou o culto, que ele era um líder religioso na época, que transformou o culto em latim para o idioma local. No caso dele, seria o alemão. Mas com isso, uma das reformas protestantes de Lutero foi essa, sendo uma das mais importantes. E isso surgiu também até os dias atuais nesses líderes religiosos, transformar esse contexto religioso no seu dia a dia. E dentro do ponto de vista foi o Maquiavel. Maquiavel, ele também trabalhava com os políticos da Idade Média. Ele escreveu a obra do Príncipe, que ele contava ali o que acontecia nas suas estratégias, na sua reforma ali política, sendo bastante importante, como que os líderes atuavam, os prós e os contras, como seria de uma certa forma a atuação dele. Nisso, nos termos atuais, seria o Nelson Mandela, do século XX, XXI. Nelson Mandela, ele foi um líder sul-africano. Mas por que ele ganhou tanto poder,
assim, força na voz para falar. Ele lutou pelos direitos dos negros, e isso dali, apesar dele ter ficado preso 27 anos, mas ele ganhou uma autonomia muito forte. Foi ele que lutou pelos direitos, e se não fosse ele hoje, seria um pouco mais difícil o respeito dos direitos humanos, mesmo nós reconhecemos, mas a influência do racismo não prevalece tanto, mas prevalece, mas ele foi um dos fundadores, um dos pilares a lutar pelos direitos dos negros. Dentro desse contexto, veio em seguida o Barack Obama, líder dos Estados Unidos como presidente em 2008, venceu, principalmente naquele país onde que a separação do racismo acontece, mas ele ganhou força e também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E hoje em dia nós temos os influencers, que mesmo assim eles estão cada vez mais ganhando espaço nas mídias sociais, nas redes sociais, YouTube, fazendo live no Instagram. Isso tem influenciado muito. Se hoje Aristóteles tivesse aqui, Aristóteles e Platão, que foram os fundadores da oratória, eles iam adorar fazer esse contexto, esse universo online. E a conclusão que eu digo é: o mundo precisa de suas ideias, não as deixe de falar. Fale. Muito obrigada. Bom dia a todos.